Obrigado, Jesus, pela graça de estarmos todos reunidos aqui mais uma vez em Teu nome para aprender os Teus ensinamentos. Então, vamos pedir a ajuda do nosso ajustador do pensamento, Espírito da Verdade, para que eles iluminem a nossa mente, nossa alma, o nosso coração, e para que a gente tenha a abertura necessária para estudar as revelações e buscar compreendê-las. Muito obrigado, Jesus. Amém. Muito boa noite a todos. Então, nós vamos começar a leitura aqui e vamos precisar de um voluntário, né? É. Nenhum homem neste mundo agora vê o Pai, exceto o Filho, que veio do Pai, que veio do Pai. Mas se o Filho for elevado, ele levará todos os homens consigo. E quem acreditar nessa verdade, de que a natureza do Filho é uma combinação do Pai e Filho, receberá o dom de uma vida que transcenderá a todas as idades. Ainda não podemos proclamar abertamente que o Filho do Homem é o Filho de Deus, mas isso foi revelado a vós, e é por isso que eu falo ousadamente a vós sobre tais mistérios. Embora eu me apresente diante de vós por meio desta presença física, eu venho de Deus, o Pai. Antes que Abraão fosse, eu sou. Eu vim do Pai para este mundo, como me conhecestes, e declaro-vos que em breve devo deixar esse mundo e retornar ao serviço do meu Pai. Obrigado, Lilian. Então, Né? temos 2 parágrafos aí que dá para discutir bastante coisa. Não sei se alguém quer comentar alguma coisa. Então, Ok, a sim, semana passada, nós estávamos comentando que foi um alívio, né, para Jesus, assim, Jesus está no momento que os discípulos, eles reconheceram que Jesus é o Filho de Deus, né? Então, Jesus se viu assim, ficou, começou a falar para eles, a confirmar essa verdade, né? Que ele era o é, Filho de Deus mesmo. Ele é, sentiu que os discípulos tinham entendido essa verdade. é. Uma coisa que chama a atenção logo no início da leitura aí é que Jesus fala que nenhum homem ou mulher deste mundo viu o Pai, viu a Deus, exceto o Filho do Homem. É importante prestar atenção nas palavras, né? Porque fala viu, não fala sentiu. Então, muitos homens aqui na Terra sentiram a presença de Deus dentro deles, começando já com Andon e Funta, que receberam o seu ajustador do pensamento, e em algum momento eles se elevaram. E depois disso, claro, várias pessoas da humanidade foram pouco a pouco desenvolvendo a sua religiosidade. Então, não ter visto o Pai não quer dizer que a gente não percebeu esse Pai ou que nenhum homem do reino tivesse percebido esse Pai, né? Olá, Hélio. Boa noite. Não sei se você está falando, mas seu microfone estava fechado, agora sim. Por favor, põe na tela de novo
10 Tá picotando bastante, Hélio. A conexão está muito ruim, Aélio. e o 11 na A sequência. gente não está conseguindo te ouvir, Aélio. Sua conexão está péssima. Alô, Então alô. eu passo a vez. Não é possível ser ouvido, não vou insistir. Pô, melhorou aí Ah, agora. Vamos lá. Então, agora estamos aqui no melhorou. 10. É, É a conexão do hotel. Eu não sei por quê, desde cedo. Tá, né? Estão vindo? tá cortando muito, Aélio. Não estamos Então eu vou, conseguindo te eu, eu vou, eu vou passar. declinar. Obrigado. Bom, não sei o que você falou, mas nós entendemos que você vai passar a vez. Tudo bem. Sim, É, é isso mesmo. isso. Por causa Ok, eu estou obrigado. declinando. Ok, que pena. É, então, nesse texto, né, que fala, neste mundo, nenhum homem neste mundo agora vê o Pai, exceto o Filho que veio do Pai. Mas, se o Filho for elevado, ele elevará consigo todos os homens. Então, aqui, na verdade, com os ensinamentos de Jesus, se nós seguirmos a Jesus, elevarmos Jesus na nossa mente, no nosso coração, nós com certeza nos elevaremos, todos nós. E quem acreditar nessa verdade, que a natureza do Filho é uma combinação de Pai e Filho, receberá o dom de uma vida que transcenderá todas as idades. Então, aqui está tranquilo. Ainda não podemos proclamar abertamente que o Filho do Homem é o Filho de Deus, mas isso foi revelado a vós. Então, é Jesus falando com os apóstolos aqui, né? Nós não queremos ainda proclamar isso abertamente para todo mundo, mas vocês sabem, isso foi revelado a vocês. E é por isso que eu falo ousadamente a vós sobre tais mistérios. Embora eu me apresente diante de vós por meio desta presença física, eu venho de Deus, o Pai. E antes que Abraão fosse, eu sou. Jesus começou a construir o nosso universo de Nébado, não sei quantos bilhões de anos atrás, nem lembro mais, né? Abraão tem alguns milhares de anos aqui. Eu vim do Pai para este mundo, como me conheceste, e declaro-vos que em breve devo deixar este mundo e retomar o serviço do meu Pai. Então, não sei se alguém quer fazer algum comentário adicional sobre esse parágrafo, ou esses dois, não seguimos adiante. Beleza. Eu vou falar mais uma coisinha, que Diga, Jesus ali, ele falava várias vezes, né? Que ele iria logo. falava. Ele já, Ele sempre várias vezes eu já estava prevenindo já estava preparando os apóstolos, né? é, e, e repetidamente buscou transmitir para os apóstolos, mas na minha ótica, embora naquele momento a revelação não fosse aberta para toda a humanidade ainda, mais tarde a humanidade tomou conhecimento de que Jesus se declarou o Filho de Deus, né? Então, mais tarde, todos nós tomamos conhecimento dessa declaração de Jesus. E todos nós, cristãos, todos nós que seguimos a Jesus, acreditamos nisso, né? Para nós é uma verdade.
Então, é um negócio interessante esse aspecto da revelação de Jesus aos homens. E embora Jesus trabalhasse com seus apóstolos intensamente, e talvez essa tenha sido a razão dele ter vindo para Urântia, ele sabia que o evangelho dele ia demorar para pegar no mundo, né? Ainda não seria naquele momento que isso iria acontecer. Então, é por isso que eu disse que naquele momento a revelação aparentemente era só para os apóstolos, mas depois a humanidade tomou conhecimento disso, né? Então não foi uma revelação feita só para os apóstolos, mas sim para todos nós, em momentos distintos, Sim. mas aconteceu. Ok, O seguimos Aéreo tem uma adiante. pergunta. Então, qual é que é, Aélio? Está no chat. Então, vamos ver no chat a pergunta do Aélio. É, aparentemente, Jesus não acreditava que Moisés ou o pai do ele conversava. Não sei, não entendi direito. No parágrafo 11, Jesus retornou no passado dele em torno de 2000 anos, ignorando Adão e Eva. Foi de propósito? Eu acho que ele perguntou se ele parecia que Jesus não acreditava que Moisés conversou com Deus e que viu a Deus. Mas, se eu não me engano, não foi Deus que ele viu, foi. Acho que eu vou falar Moisés. besteira aqui, mas talvez. É, você fechou o microfone, só fala de novo. Não, eu acho que não foi Deus. Eu estou tentando elaborar um pensamento aqui para não falar besteira. É, então, mas Moisés anunciava ao povo judeu que ele tinha comunicação com o pai e recebia influências do pai. Com certeza, Moisés deve ter vivenciado alguns momentos de elevação espiritual. Nós não temos como avaliar todo o trabalho de Moisés, mas a gente sabe também que Moisés usou a figura de Deus para formar, na verdade, uma sociedade nova, regida por novas normas, regulamentos, etc. Então, essa foi uma visão que Moisés estabeleceu para si mesmo, assim como Pedro e Paulo desenvolveram um cristianismo que não tinha nada a ver com Jesus. Então, Moisés se valeu daquele momento ali para poder trazer uma comunicação que fosse efetiva no sentido de disciplinar a multidão que ele liderava, né? Eu não sei se Jesus acreditava que Moisés viu o Pai, né? Em nenhum momento não está escrito ali que Jesus não acreditava nisso. Então, não sei. E no parágrafo 11, Jesus retornou no passado dele em torno de 2000 anos. Então, o que que diz lá o parágrafo, segundo o Aélio, né? O que que diz lá, parágrafo 11? Ainda não podemos proclamar abertamente que o Filho do Homem é o Filho de Deus, mas isso foi revelado a vós. E é por isso que eu falo ousadamente a vós sobre tais mistérios. Então, é aquilo que nós comentamos ali. Ele, embora tenha feito essa declaração para os apóstolos, ele não queria declarar isso abertamente para todo o povo judeu e todo mundo, né? Mas todos nós, de uma maneira ou de outra, e quando eu falo todos nós, inclui todas as gerações que nos antecederam até Jesus,
tomamos conhecimento de que Jesus era o Filho de Deus, né? Pelo menos no mundo cristão, né? E tem várias análises, várias críticas feitas por filósofos, teólogos, analisando essa revelação de Jesus, e todos eles são unânimes em dizer, né, que Jesus era uma pessoa equilibrada, não parecia uma pessoa iludida para fazer um tipo de afirmação como essa, né? Eu gosto muito, eu gosto muito de alguns recados práticos, assim, claro que sujeitos à interpretação que o livro do Urantia nos traz, porque quando você começa assim a divagar a respeito do tamanho da imensidão da criação do Pai, muitas vezes vem um sentimento de pequenez, né? Porque a gente provém de um pontinho azul que comparado à estrela que nos ilumina é muito pequeno. Quando a gente compara o tamanho dessa estrela a outras que nem estão tão longe assim, sei lá, há poucos dias eu vi Menor ainda, né? há poucos dias eu vi um comparativo da estrela de, acho que em português deve ser cão maior, qualquer coisa assim. O nome é em latim. Mas então dá uma sensação de pequenez tão grande assim, porque o espaço, o espaço criado pelo Pai é um troço assim, o tamanho é inimaginável, né? Então, algumas vezes você é levado a crer que tão grande quanto a sua criação também é o nosso Pai. Mas eu gosto muito dessa imagem de que nós somos criados à semelhança. O livro de Urantia lembra que a criação do nosso universo, a criação material, ela varia de 30 centímetros. A personalidade aqui, ela tem de 30 centímetros a 2,5 metros, a personalidade material, né? E, e tal é a estatura, por exemplo, dos, dos filhos, dos filhos materiais do universo local. E eu acredito que porque essa lei de que somos criados à semelhança do Pai, eu acredito que não seja uma lei que esteja presente só e seja válida só para nosso universo local. Ela deve ser meio universal, a meu ver. E eu gosto da ideia, pelo menos me traz conforto a ideia de que, do mesmo modo em que nós somos parecidos com o nosso pai e irmão local, do mesmo modo o nosso pai e irmão local, ele tem traços de similaridade, ele é feito tal qual, né? Tal qual o criador imediato dele, a segunda personalidade, e eu gosto de acreditar que a primeira personalidade do paraíso não é não é muito diferente, não é muito diferente do nosso Micael. Então, é só um detalhe, porque, como eu disse para você, quando a gente começa a divagar a respeito da imensidão, a gente muitas vezes é levado a acreditar que, de repente, o nosso pai é uma personalidade que possa não ter tamanho, né? E tudo bem, ela está presente em cada pontinho desse universo criado por ele, não é disso que eu falo. Mas, de repente, a gente não se sente nem digno de estar próximo a ele, tal pudesse ser a magnitude e a dimensão do tamanho da personalidade primária do pai. Mas essas passagens todas no sentido de que o nosso criador local disse que já esteve e já viu e compartilhou da presença do pai, nos dá um certo conforto em imaginar que o pai não é muito diferente de nós. Ele está ali e um dia também nós vamos ter essa possibilidade de estarmos frente a ele. Era só um comentário. Essa semelhança, eu sei que você não falou isso, mas essa semelhança não é uma semelhança física, é uma semelhança da nossa composição, né? De uma energia física, mental, espiritual, uma personalidade, etc. Então, nosso físico não se parece necessariamente com o nosso pai, mas também, na verdade, o corpo dele é um corpo espiritual. A gente não sabe que forma que tem, mas a semelhança não está ali, né? Está basicamente na nossa personalidade, que é uma personalidade que deriva dele,
nossa mente que deriva do Espírito Infinito por meio do nosso Espírito Materno, nossa energia física que é trabalhada pelo Espírito Infinito e trabalha a energia que vem da Ilha do Paraíso, e toda a energia espiritual que nós temos, que aqui na Terra, a mais próxima que nós temos é a do ajustador do pensamento que está instalado na nossa mente. Mas a gente tem que lembrar sempre que o Filho Eterno é o centro da energia espiritual do universo, dos universos. Então, quando a gente recompõe essas figuras, essas deidades, e as coloca de volta lá no absoluto das deidades, o que a gente tem é nosso Pai perfeito, com todas essas personalidades, é o absoluto da deidade perfeito, e nós aqui seríamos o absoluto da deidade imperfeito, né? Então, formando aí o Supremo. É uma coisa bastante interessante essa que Jesus fala, que nenhum de nós viu ao Pai, mas ele também falou em algum momento, quem viu ao Filho, viu ao Pai, né? Se espelha nele, não tem... Mas ele também disse, quem ouviu o Filho não ouviu o Pai. O Pai é outra coisa no momento de ouvir. Então, é bastante interessante. Mas dentro desse contexto todo, o que me chama a atenção é justamente a ideia de que Jesus, em todos os momentos da sua pregação pública, na sua vida pública, ele nunca se dirigia, no que tange aos ensinamentos, exclusivamente às pessoas daquela época. Na verdade, eu tenho uma clara percepção de que ele mirava mais as gerações futuras do que as gerações presentes lá naquela época, né? Com certeza ele sabia que esse trabalho da pregação dele, esse evangelho dele, ia passar por um processo evolutivo. Não acho que ele se iludisse achando que fosse colar logo na primeira atacada, né? Então, acho que é isso aí. Bom, se ninguém mais tiver nenhuma observação a respeito, continuamos lá. Então, já vimos aqui o 11, né? E agora estamos no 12. Lilian, você quer continuar? Quer. E agora, em face das minhas palavras, poderá a vossa fé compreender a verdade sobre a qual eu vos estou prevenindo, de que o Filho do Homem não irá satisfazer as expectativas dos vossos pais, nem ser o Messias como eles conceberam? O meu reino não é deste mundo. Podeis acreditar na verdade a meu respeito, diante do fato de que, embora as raposas tenham tocas e os pássaros do céu tenham ninhos, eu não tenho onde repousar a minha cabeça? Entretanto vos digo que o Pai e eu somos um. Aquele que me tiver visto, terá visto o Pai. O meu Pai está trabalhando comigo em todas essas coisas, e ele nunca me deixará sozinho na minha missão, do mesmo modo que nunca eu vos abandonarei, quando em breve sairdes para proclamar este evangelho pelo mundo. E agora eu vos trouxe comigo, e por um momento eu vos peço que fiqueis a sós, para que possais todos compreender a glória e para que diviseis a grandeza da vida, para a qual eu vos chamei, a aventura da fé, do estabelecimento do reino do meu Pai nos corações da humanidade, da edificação da minha fraternidade,
de associação viva com as almas de todos aqueles que acreditam nesse Evangelho. Os apóstolos ouviram essas declarações ousadas e surpreendentes em silêncio e ficaram atordoados. E se dispersaram em grupos pequenos para discutir e ponderar sobre as palavras do Mestre. Eles haviam confessado que ele era o Filho de Deus, mas não podiam captar inteiramente o que significava tudo aquilo que tinham sido levados a fazer. Obrigado, Lília. Obrigada. E comentários? Aqui Aí ele tá. diz, né? Sim, Aqui ele diz, né? Aqui, quem viu, né? Quem viu a mim, viu o Pai. É por isso que, às vezes, quando acho que o Milton falou, né, de que nós, de alguma maneira, nos semelhamos, e você fala o livro mesmo fala do ajustador, né, com relação ao ajustador, ou espiritualmente. Mas existe também um modelo de vida que vem do paraíso. Às vezes eu entendo que esse modelo físico também, né? Esse modelo físico, ele vem ou não tem nada a ver. De alguma maneira, nós temos um modelo que vem do paraíso, aprovado por Deus, esse modelo físico, né? sim. Né? Mas eu Porque, acho que essa questão do modelo é mais uma questão biológica do que qualquer outra coisa, porque, na verdade, o nosso modelo físico é completamente material. Eu acho que o sistema da vida, né, conforme definido ou desenvolvido pelos portadores da vida, com a aprovação do projeto por parte do nosso Pai, não é necessariamente um significado de que esse corpo físico tenha alguma semelhança com o nosso com Pai, Deus, né? né? Uhum. Apesar de que, quando a gente estuda a personalidade, os reveladores nos falam que o nosso corpo, ele, pouco a pouco, ele vai delineando, ele vai sendo delineado pela nossa personalidade, e que à medida que nós avançamos espiritualmente, mais e mais esse corpo tem uma figura projetada pela personalidade. Evidentemente, isso é ainda mais real quando a gente já está fusionado ao ajustador do pensamento e já está num sentido de elevação mais alto. Então, a nossa aparência física, que vai ser uma aparência espiritual, né, não material como essa que nós temos aqui, com certeza vai estar muito parecido com aquilo que poderia ser a imagem da nossa personalidade, eu acho, né? Mas nós não temos como saber, exceto pelo fato de que os reveladores nos dizem que a gente fica cada vez mais parecido com essa personalidade. Sim. Diga, Roberto. Olha, pensando na vida que a Lília falou, é revelado que tem a vida material, a vida moroncial da nossa alma e a vida espiritual. E é revelado também que a base do universo é material, mas a essência da vida é espírito. Então, eu acho que, embora o corpo de Jesus de Nazaré fosse um corpo humano, no nível da alma e principalmente no nível do espírito, ele estava lá no centro. A consciência espiritual dele devia de estar lá no nível do paraíso, entendeu?
Só que isso não é visível aos nossos olhos materiais. Agora, quando ele fala, quem vê ao Pai, quem vê a mim vê ao Pai, eu creio que é no nível da personalidade. Não há uma manifestação da pessoa do Pai Universal nos universos do tempo e do espaço. Então, a pessoa do Pai Universal e do Filho Eterno, ela está una com a pessoa dos filhos criadores. Então, Cristo Miguel é o melhor do Pai Universal para a gente, da família nesse universo local. E, nesse sentido, quem vê a ele, vê ao Pai. Eu penso assim. Muito bom, Roberto. Alguém mais quer fazer algum comentário a respeito? Vejamos então se esse texto tem alguma outra coisa aqui. Ele pede para os apóstolos ficarem a sós, né, para refletir um pouco e compreender tudo aquilo que ele estava dizendo. Imagina, eles não conseguiam compreender, mas eles tinham a presença de um ser divino, de Deus, do lado deles, né? E dizendo para eles: ó, venham comigo, né? Quem me segue vai estar junto com meu Pai, assim como eu estou. Então, os caras ficavam assombrados com essa declaração de Jesus, mas, evidentemente, a mente deles, a compreensão deles, não alcançava o real significado disso daí, porque eles estavam sempre muito presos da matéria bruta com a qual nós lidamos neste mundo, e também suas crenças, dogmas, a crença no Messias Salvador e toda aquela história. Então, ajustar todos esses dogmas, todas essas crenças nas mentes deles era muito complicado, e ainda mais fazer um ajuste com uma coisa que eles completamente desconheciam, né? Não, tinham que ter muita imaginação para tentar acompanhar o que Jesus estava dizendo para eles. Mas eu acho que à medida que o tempo foi passando e essa mensagem foi sendo propagada entre todos nós, entre todas as gerações que nos antecederam, hoje a gente consegue ter uma ideia diferente, uma ideia talvez mais próxima da mensagem que Jesus quis nos passar, né? Mas eu fico imaginando aqui como era difícil para esses homens lá daquela época assimilar essas declarações ousadas do nosso Jesus. Muito bem, mas ainda hoje nós temos uma dificuldade de perceber Jesus por meio do Espírito da Verdade, né? Então, o mundo clama pela presença de Jesus sem se dar conta que Jesus está entre nós por meio do Espírito da Verdade, sem sentir essa presença. E eu estou dizendo isso porque, assim, para os apóstolos, apesar de ter a presença física de Jesus, eles podiam perceber o físico de Jesus, mas a mente, a alma deles não alcançava a compreensão do reino espiritual, do mundo de Jesus, do mundo do nosso Pai. Então, de pouco se via a presença física dele ali. E nós temos uma dificuldade em perceber o Espírito da Verdade,
justamente porque nós carecemos do corpo de Jesus, do corpo físico, material. Então, muitos de nós sonhamos com a presença de Jesus de novo na Terra, em carne e osso, como uma vez ele esteve aqui, sem perceber que, na verdade, ele partiu daqui o corpo dele, né? O espírito da verdade deixado por ele ainda está aí entre nós, né? Muito bem. Agora nós vamos mudar o capítulo ali. Vamos precisar de um outro voluntário. As palavras de André. Quem vai ler para a gente aqui? Vamos lá. Posso? Diga lá, Angélica. 7. As palavras de André. Naquela noite, André trouxe para si a tarefa de ter uma palavra pessoal e questionadora com cada um dos seus irmãos. E teve conversas proveitosas e encorajadoras com todos os condiscípulos, exceto Judas Iscariotes. André nunca havia tido uma ligação pessoal íntima com Judas, como tivera com os outros apóstolos. E assim, não havia dado maior importância ao fato de que Judas, confiante e livremente com ele como dirigente do corpo apostólico. Mas André estava agora tão preocupado com a atitude de Judas que, mais tarde, naquela noite, após todos os apóstolos adormecerem profundamente, procurou Jesus e disse ao mestre sobre a causa da sua ansiedade. Jesus disse-lhe: não é inoportuno, André, que tenhas vindo a mim com essa questão. Contudo, nada mais há que possamos fazer. Apenas continue colocando a maior confiança possível nesse apóstolo. E não digas aos irmãos dele a respeito dessa conversa que tiveste comigo. Obrigado, Isso Angélica, foi... por enquanto. Tá bom. Vamos discutir um pouquinho esse parágrafo aí. Alguém quer fazer algum comentário? Duas coisas me chamam a atenção. É claro que tem vários outros aspectos nesse parágrafo, né? Primeiro, a intuição perceptiva de André a respeito de Judas, né? Que realmente ele percebeu que tinha alguma coisa errada com Judas e que ele era um ser estranho naquele corpo apostólico, né? De outro lado, Jesus dizendo, olha, você tem que acreditar nesse seu irmão, você tem razão no que você está pensando, mas você não deve perder as esperanças, não deve, de maneira nenhuma, deixar de acreditar que esse irmão possa mudar, possa se ajustar. E, por favor, não divulgue essa inquietude para nenhum dos seus irmãos, para nenhum dos outros apóstolos, né? Para não criar um ambiente negativo e pesado. Então, Jesus, que conhecia bem as intenções que iam na mente e na alma de cada um dos homens que o acompanhavam, tinha essa grandeza de dizer, olha, tudo bem, o cara está equivocado, mas a gente tem que continuar lutando por ele, não podemos desistir, né? E vamos preservar
para que essa situação, né, cuidar para que essa situação não se transforme num problema para todo o grupo, né. Então, chama bastante a atenção a sabedoria de Jesus e a misericórdia dele ao lidar com essa questão, né. Nós temos uma dificuldade muito grande com relação a Judas, assim como André teve, e a nossa dificuldade é tão grande que a gente malhava o Judas, botava fogo, aí não faz muito tempo, né, não sei se ainda faz isso, né. Claro, ele agiu de uma forma errada, equivocada, mas foi isso, né. Não é que não devesse ter algum crédito, alguma ideia de que ele pudesse se recuperar. E essa mesma misericórdia nos é dada a todos nós. E esse exemplo do Judas, com relação a André, se aplica perfeitamente nos nossos dias, no relacionamento e no trato com os nossos irmãos. Às vezes a gente sente que tem alguma pessoa fora da casinha, né? Não está sintonizada naquilo que a gente esperaria que estivesse. Mas nós devemos sempre ter conosco a ideia de que aquela pessoa é uma pessoa que merece ser amada e merece ter um crédito na nossa esperança de que ela possa evoluir de uma outra forma e perceber os seus equívocos, né? E, ao mesmo tempo, de lutar para preservar a harmonia do grupo onde aquela pessoa se encontra, que é uma coisa que nós temos dificuldade de fazer nos grupos de WhatsApp. A gente volta e meia, chuta o pau da barraca, saí do grupo, agora voltei para o grupo, agora expulsa esse do grupo, né? Então, é o nosso dia a dia nos grupos de WhatsApp, né? E às vezes até em algumas reuniões, né? Isso acontece. Então, eu acho que é um momento oportuno para a gente refletir sobre isso, né? Porque, né, Jesus, que sabia exatamente o que ia acontecer, ainda todo misericordioso, fez essa recomendação para André e se preocupou em preservar Judas e de dar um crédito adicional para ele, apesar de saber que as chances de que ele fosse mudar eram mínimas, né? Mas não vamos desistir. Enquanto estiver respirando, tem vida. Vamos lá. Muito bem. Seguimos adiante. Ok, Continua? Agé. Vamos continuar então. Então agora estamos no parágrafo 2. Tá. E isso foi tudo, esse, né? É isso? É. E isso foi tudo o que André conseguiu extrair de Jesus. Sempre tinha havido alguma estranheza entre esse judeu e os seus irmãos galileus. Judas havia ficado chocado com a morte de João Batista. Ficara severamente magoado com as repreensões do mestre em várias ocasiões. Chegara a desapontar-se quando Jesus se recusou a ser proclamado rei. Sentira-se humilhado quando o mestre fugiu dos fariseus. Sentira pesar quando ele não aceitou o desafio dos fariseus de dar um sinal, desnorteara-se com a rejeição do mestre de recorrer a manifestações de poder e, agora, mais recentemente, estivera deprimido e, algumas vezes, desanimado
com uma tesouraria vazia. E Judas sentia falta do estímulo das multidões. Obrigado, Angélica. Vamos Tá. fazer uma pausa aqui. Alguém quer comentar alguma coisa aí? Bom, muito bem. Então, Judas era entre o grupo que estava de apóstolos de judeus, se não me falha a memória, o único judeu verdadeiro, né, que foi criado como aqueles judeus lá de Jerusalém e que tinha todas aquelas ideias sobre a religião, sobre o Salvador, sobre o favoritismo do povo judeu, né, que Deus teria uma preferência pelos judeus, por Israel. Então, Judas, ele foi doutrinado desde pequeno, né, desde que nasceu, para que aquele mundo judeu era um mundo que deveria prevalecer, era um mundo que deveria dominar, era um mundo que era da simpatia de Deus e que Deus protegeria a qualquer custo. Então, ele não tinha dificuldade de entender tudo aquilo que acontecia, que não fazia com que os judeus tivessem o reconhecimento e nem a misericórdia, tivesse o reconhecimento e o enaltecimento que ele achava que devia ter. Então, para ele era muito frustrante todas essas situações onde Jesus se negou a fazer essa elevação da religião, do povo, do poder do povo judeu, e se sentiu, inclusive, humilhado, porque o mestre fugiu dos fariseus, né? Então, ele tinha várias razões equivocadas com relação às atitudes e o comportamento de Jesus. E ele pouco aprendia com a pregação de Jesus, de que o reino dele não era deste mundo e todas aquelas coisas. Ele achava que Jesus tinha que se manifestar em poder e glória, que assim não fazendo, todos eles eram diminuídos com relação aos seus semelhantes aqui na Terra. Então, imagina o sofrimento equivocado, mas o sofrimento real e verdadeiro de Judas, porque ele cada vez mais foi se desiludindo com aquilo que ele esperava de Jesus, né? Então, faz sentido, um sentido torto, um sentido equivocado, que Judas se sentisse dessa forma. E, claro, Jesus tentou em inúmeras oportunidades ajudá-lo, mas essa ajuda nem sempre é bem recebida pelos nossos semelhantes, né? Eles têm dificuldades de entender aquilo que a gente está tentando transmitir, no caso aqui, Jesus passava para Judas. E foi justamente essa falta de abertura de Judas, essa falta de uma clareza mental e espiritual, que não aconteceu porque ele era fechado, não queria, não abria os ouvidos e os olhos para outras possibilidades e outras realidades, ficava ali fixado nas suas convicções e nas suas crenças materiais, e foi isso que o levou à perdição, né? Foi isso que fez com que ele, apesar de estar vivendo ao lado de Jesus, não conseguisse se recuperar, não conseguisse mudar a sua maneira de pensar e tal. Infelizmente, isso acontece com muita frequência, né?
Muito bem. Alguém quer acrescentar alguma coisa aí? Não? Muito bom. Continuamos então, Angélica, sua leitura está ótima. Vamos lá. Agora estamos no parágrafo 3, né? Tá. Cada um dos outros apóstolos também se via afetado, de algum modo, em graus distintos, por essas mesmas provações e atribulações. Mas eles amavam Jesus, ou pelo menos deviam ter amado o Mestre mais do que Judas, pois eles acompanharam até o fim amargo. Sendo da Judéia, Judas ofendeu-se pessoalmente com o recente aviso de Jesus aos apóstolos para terem cuidado com a influência dos fariseus. E tinha a tendência de considerar essa afirmação como uma referência velada a ele próprio. Mas o grande erro de Judas foi que, repetidas vezes, quando Jesus enviava os seus apóstolos para irem orar sozinhos, Judas, em vez de entrar em comunhão sincera com as forças espirituais do universo, permitia-se pensamentos de temor humano e, ao mesmo tempo, persistia em alimentar dúvidas imponderáveis sobre a missão de Jesus, bem como em ceder à própria tendência infeliz de manter sentimentos de vingança. Obrigado, Angélica. Vamos fazer mais uma pausa aqui. Sim. Alguém quer analisar um pouquinho isso que nós estamos falando de Judas? O curioso aqui, que me chama bastante... Sim, Egli, diga lá, por favor. Essa parte que está destacado aí em azul, né, me chamou também a atenção, porque ao invés dele pedir ajuda espiritual, porque todos os apóstolos estavam vivendo também esse atordoamento, né, de estar perto de Jesus, e Jesus muitas vezes os decepcionava nas suas expectativas, né? E, e dentro dessas decepções, Jesus pedia para orar, pedia orientação espiritual, e Judas era algo que não, ele parecia que ele era impermeável, né? A entrar em relaxamento e poder pedir ajuda, né? E transformar, né? E ele ficava ali ruminando pensamentos de medo e de dúvidas em relação a Jesus e até sentimentos de vingança, né? Isso me chamou bastante atenção, o quanto que às vezes a gente até também tem essa situação assim de desafiadoras, né, na vida, e o fato de pedir ajuda espiritual em oração para transformar esses aspectos negativos é fundamental para o nosso desenvolvimento espiritual, né? Só uma, um adendo aí. Tá? Com certeza, Egli, você pontuou muito bem. A gente vê ali no parágrafo anterior que os reveladores dizem que todos os apóstolos, em uma ou outra medida, tinham algum sentimento semelhante àquele que Judas tinha, né? Todos eles ficavam frequentemente frustrados, porque as expectativas deles com relação ao reino de Jesus eram frequentemente defraudadas, porque eles ainda não conseguiam enxergar claramente a mensagem que Jesus estava trazendo para eles, tinham dificuldade de visualizar essa outra realidade espiritual. E, claro, eles cresceram num meio ambiente
que trazia para eles toda uma outra perspectiva, toda uma outra história que deveria acontecer, uma narrativa diferente daquela que eles estavam vivendo com Jesus. E eles ficavam com Jesus por duas razões, eu acho, né? Primeiro, porque amavam Jesus, que era um ser que era impossível de não ser amado pelo respeito e amor que ele distribuía, pela paz que ele transmitia a todo mundo. E segundo, pela segurança, pela lógica, ou aparente lógica, daquilo que Jesus tentava transmitir para eles, né? Claro, eles tinham dificuldade de entender aquilo ali. Mas tudo isso acontece com a gente também, né? Eu me lembro que, acho que eu já comentei isso, quando eu comecei a ler o livro de Urântia, foi um processo extremamente doloroso para mim, né? Porque foi um processo de desconstrução do Henrique que existia lá até aquele momento. Praticamente é como se eu tivesse apagado a minha identidade, deixado de ser um ser partícipe deste mundo como eu tinha vivido até então. Então foi um processo doloroso, um processo muito duro. E eu continuei estudando o livro de Urântia, e cada vez mais me apaixonando por ele, porque eu sentia a verdade revelada no meu coração e o que eu estava aprendendo e estava estudando ali fazia um sentido lógico para mim, respondia uma série de perguntas que as minhas crenças e religiões anteriores não conseguiam responder. Mas é inegável que esse processo foi um processo muito doloroso, muito difícil, que afetou a minha vida por alguns meses de uma maneira bastante severa. Então, eu acho que essa fraqueza dos apóstolos combina bem com essa ideia de, cara, tem que desmontar tudo aquilo que eu sou. E eu estou me percebendo aqui que toda a minha vida eu passei com uma visão errada das coisas, né? Imagina, você já é uma pessoa adulta e fala: o que que eu fiz com a minha vida passada? Não serviu para nada, né? É mais ou menos esse sentimento de perda e de impotência, né? Então dá para a gente compreender a dificuldade dos apóstolos e compreender, especialmente no caso de Judas, todas as frustrações que ele tinha, porque ele seguiu a Jesus, assim como os demais, com uma outra expectativa. A expectativa inicial deles é que ia ser fundado um novo reino e que Jesus ia ser o rei, né? E aí, gradualmente, aquele negócio foi sendo desmontado, né? Então, dá para a gente compreender o sentimento desses homens e a dificuldade que eles tinham. Diga, Lilian. Não, só Judas era da Judéia, né? Sim, E os outros apóstolos eram da Galileia. é. É interessante esse fato, né? E ele ser o único a atrair, né? A não ter a confiança necessária. Apesar dele querer se aproximar de Jesus ali, ter os outros, e a expectativa dele não foi modificada, ele se ressentia muito. Mas é interessante, assim, às vezes eu fico pensando, sabe? É uma limitação humana que até às vezes a gente vê em algumas pessoas cujas famílias não têm esse perfil de limitação, mas os filhos têm, né? E a gente não sabe se por uma questão de criação ou mesmo de biologia, não sei. O fato é que Jesus na cruz disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem.
né? E não sabiam mesmo, né? E não sabiam mesmo, assim, estavam bem, É, porque tinham toda a vida sido criados na religião judaica, né? Com todos aqueles preceitos, com todos aqueles rituais, com tudo aquilo. E Jesus vem e diz coisas que muitas vezes afrontam a própria religião, tanto que ele foi perseguido, né? Como que você pode falar assim? Como que você pode fazer cura no sábado? Então, quer dizer, e vai falar muito mais coisas ali na frente para os próprios sacerdotes, para os judeus, vamos dizer assim, meio que mais assim, como diz, né, próprio para eles, falando assim, bem severamente para todos esses sacerdotes, né? é, E mesmo assim, então a gente fica pensando, puxa, na verdade a gente queria que todos entendessem. Que bom se todos é, entendessem, se todos vivessem a fraternidade, né? A gente está esperando tanto, é tão fácil, de certa maneira, você viver a fraternidade. Meu pai, é só amar o irmão. Você vai fazer alguma concessão, vai fazer algum sacrifício, vai. Puxa, ele gosta do verde, então vamos chegar ali, vamos, quem sabe um azul esverdeado, o outro gosta de azul, então, né? Ou então fazer uma concessão mesmo, olha, ele não gosta, sabe? A gente faz isso como né, na família, às vezes como casal, eu não quero, quero ir para a praia, eu quero ir para não sei aonde, né? Quantas vezes um faz concessão de uma coisa e o outro de outra? No outro ano vai na família de um, mas parece que é tão difícil você fazer isso, né? Sabe? E a gente gostaria que todos fossem salvos, não é assim? Então, quando Jesus fala para mim, quando Jesus fala, Pai, perdoai-os porque não sabem o que faz, me dá uma esperança, sabe? De que eles um dia poderão ainda ter consciência nas morôncias, quem sabe, né? Ter uma chancezinha ali de seguir em frente. é verdade, Lilian. A gente, infelizmente, caminha muito lentamente, as coisas mudam muito vagarosamente na nossa mente. Nós temos uma dificuldade muito grande em nos livrar das verdades que nós construímos ou que foram construídas em nós e encarar outras possibilidades com a mente aberta, o coração aberto, né? Mas isso faz parte do nosso processo evolutivo. E, como eu falei ali, Jesus fez todo esse trabalho, e muita gente acha que, bom, Jesus veio aqui e tal, o mundo já devia ter sido mudado completamente, né? Tem inclusive gente que diz que Jesus falhou porque o evangelho dele não pegou, não é verdade, né? O evangelho dele está aí, latente para todos nós, e mesmo que tenha sido distorcido em alguma medida, os fundamentos do evangelho dele, que é a paternidade do Pai e a irmandade dos homens, estão aí, mais dia menos dia. A humanidade vai seguir esse evangelho. Isso é inevitável. É tão certo como nós estamos aqui, né? Então, a gente não pode achar que Jesus tinha uma missão que ele esperava que no dia que ele ascendesse aos céus, o planeta Terra estivesse completamente transformado. Esse é um processo lento, demorado, que a gente precisa de tempo para assimilar. Tempo para quê? Que, na verdade, para que a gente continue cometendo os mesmos erros que nós cometemos no passado. Justamente porque temos dificuldade de nos desapegar das nossas crenças
dos nossos dogmas e de olhar as coisas com um olhar novo e nos questionarmos honestamente se esse novo faz sentido ou não e de que maneira esse novo toca o nosso coração, né? Então, aquela ideia de que, bom, a gente sempre tem razão. Mesmo quando a gente está errado, a gente tem razão. Então, é complicado. Muito bem. Algum outro comentário? Vamos avançar, então, um pouquinho mais aqui nessa leitura. Então, estamos aqui E agora agora? no E parágrafo agora? 5 aqui. Tá. E agora, Jesus gostaria de levar os seus apóstolos junto consigo ao Monte Hermon, onde ele decidira inaugurar a sua quarta fase de ministração na Terra, como o Filho de Deus. Alguns deles estavam presentes ao seu batismo no Jordão e haviam testemunhado o começo da sua carreira como filho do homem. E ele desejava que alguns deles também estivessem presentes para ouvir a autorização que ele receberia de assumir a nova posição pública de filho de Deus. E desse modo, na manhã de sexta-feira, 12 de agosto, Jesus disse aos 12: cuidai das provisões e preparai-vos para ir àquela montanha, onde o Espírito me diz para ir e receber a dotação para terminar o meu trabalho na terra. Eu gostaria de levar junto comigo os meus irmãos, para que também eles possam ser fortalecidos para os tempos difíceis, durante os quais me acompanharão até o fim dessa experiência. Acabou. Bom, Angélica, obrigado. Nada. Jesus tentava reforçar aquilo que ele estava pregando, porque os apóstolos não tivessem dúvidas, né? E se eles tivessem oportunidade de ver a manifestação que iria ocorrer lá no Monte Hermon, que foi justamente quando Jesus recebeu a liberação da sua missão na Terra e foi reconhecido como filho amado do Pai, todo aquele negócio, eles pudessem ver, presenciar isso daí, né? Para corroborar com aquilo que Jesus estava lhes passando. Talvez porque Jesus quisesse, de alguma forma, e aqui é uma especulação, impedir ou evitar que a dúvida tomasse conta dos apóstolos, né? Que já eram sensíveis às dificuldades de compreender o que Jesus tentava transmitir para eles, né? Muito bem. Avançamos aqui, então. Aí no documento 158, nós vamos falar do Monte da Transfiguração, que foi, então, ali no Monte Hermon, quando Jesus levou, então, alguns seguidores para acompanhá-lo ali. Quem vai ler para a gente? Eu posso ler. Vamos lá, Milton, então. O Monte da Transfiguração. À tarde da sexta-feira, 12 de agosto do ano 29, o pôr do sol já se aproximava quando Jesus e seus seguidores chegaram ao pé do Monte Hermon, perto daquele mesmo local onde o jovem Tiglat
certa vez ficou aguardando enquanto o mestre sozinho subia a montanha para estabelecer os destinos espirituais de Urântia e para, tecnicamente, dar fim à rebelião de Lúcifer. E ali eles permaneceram por 2 dias na preparação espiritual para os acontecimentos que viriam em breve. De um modo geral, Jesus sabia de antemão o que estava para acontecer na montanha, e ele desejava muito que os seus apóstolos pudessem partilhar dessa experiência. E foi para colocá-los em condições de receber essa revelação dele próprio que Jesus ficou parado com eles ao pé da montanha. Mas eles não poderiam alcançar aqueles níveis espirituais que teriam justificado o risco de colocá-los expostos à presença plena da visitação dos seres celestes que tão em breve iriam aparecer na Terra. E desde que não podia levar todos os seus companheiros consigo, ele decidiu levar apenas os 3 que tinham o hábito de acompanhá-lo nessas vigílias especiais. Desse modo, apenas Pedro, Tiago e João foram os que compartilharam de uma parte dessa experiência única com o Mestre. Que podemos continuar aqui, Milton. Tá. A transfiguração. Bem cedo na manhã da segunda-feira, 15 de agosto, Jesus e os 3 apóstolos começaram a subida do Monte Hermon, e isso aconteceu 6 dias depois da memorável confissão de Pedro, feita ao meio-dia à margem da estrada sob as amoreiras. Jesus havia sido convocado a subir a montanha separadamente sozinho, pois iriam ser tratadas questões importantes que tinham a ver com o desenrolar da sua auto-outorga na carne, no que essa experiência estava relacionada a todo o universo que ele próprio criara. É bastante significativo que esse evento extraordinário tivesse sido marcado para ocorrer na hora em que Jesus e os apóstolos estavam nas terras dos gentios, e que acontecesse factualmente em uma montanha dos gentios. Eles chegaram ao destino, a meio caminho da subida na montanha, pouco antes do meio-dia. E durante o almoço, Jesus contou aos 3 apóstolos algo da sua experiência nos montes a leste do Jordão, pouco depois do seu batismo, e também algo mais da sua experiência no Monte Hermon, quando da sua visita anterior àquele retiro solitário. Quando era um menino, Jesus tinha o hábito de subir o monte perto da sua casa e sonhar com as batalhas que tinham sido travadas pelos exércitos dos impérios nas planícies de Esdraleon. Agora, ele subia o Monte Hermon para receber o dom que iria prepará-lo para descer as planícies do Jordão e vivenciar as cenas finais do drama da sua auto-outorga em Urântia. O mestre poderia ter desistido da luta naquele dia, no Monte Hermon, e ter retomado ao governo dos domínios do universo. Entretanto, não apenas escolheu preencher os quesitos da sua ordem e filiação divina, compreendidos no mandato do Filho Eterno do Paraíso, como também escolheu cumprir na sua totalidade e até o fim a vontade presente do seu Pai, no Paraíso. Nesse dia de agosto, 3 dos seus apóstolos viram-no recusando-se a ser investido em plena autoridade no universo. Com estupor, eles assistiram aos mensageiros celestes partirem, deixando-o sozinho para concluir a sua vida terrena como filho do homem e filho de Deus. A fé dos apóstolos atingiu um ponto culminante no momento em que ele alimentou os 5.000 e, em seguida, caiu até um ponto muito baixo. Agora, pelo fato de o mestre ter admitido a sua divindade, a fé retardatária dos 12 apóstolos voltou ao seu apogeu nas semanas que se seguiram para, de novo, retornar a um novo declínio progressivo. A terceira revitalização dessa fé ocorreria só apenas após o mestre haver ressuscitado. Aproximadamente às 3 horas de uma bela tarde, Jesus destacou-se dos 3 apóstolos, dizendo: "Vou só. Durante algum tempo, vou comungar com o Pai
e com os seus mensageiros. Peço-vos que permaneçam aqui, enquanto aguardo a minha volta, que orem para que a vontade do Pai possa ser feita em toda a vossa experiência ligada à continuação da missão de outorga do Filho do Homem. E após dizer-lhes isso, Jesus retirou-se para uma longa conferência com Gabriel e com o pai Melquisedeque, só retornando às 6 horas. Quando Jesus percebeu a ansiedade deles por causa da sua ausência prolongada, disse: Por que ficastes com medo? Bem sabíeis que eu devia ocupar-me dos assuntos do meu pai. Então, por que duvidais quando não estou convosco? Agora eu vos declaro que o Filho do Homem decidiu passar o resto da sua vida terrestre em meio a vós e como um de vós. Animai-vos, pois não os deixarei até que meu trabalho tenha chegado ao fim. Enquanto compartilhavam a refeição frugal da noite, Pedro perguntou ao mestre: Por quanto tempo permaneceremos nessas montanhas longe dos nossos irmãos? E Jesus respondeu: Até que tenhais visto a glória do Filho do Homem e que saibais que tudo o que declarei a vós é verdadeiro. E eles conversaram sobre os assuntos da rebelião de Lúcifer, assentados em volta das brasas vermelhas do fogo que haviam acendido, até que a escuridão chegou, deixando os olhos dos apóstolos pesados, pois haviam começado a jornada muito cedo naquela manhã. Depois que os 3 apóstolos já estavam dormindo profundamente por uma meia hora, eles foram subitamente despertados por um som agudo em volta deles. Para sua maravilha e consternação, ao olharem em volta, viram Jesus em conversa íntima com 2 seres brilhantes e vestidos pelo manto do mundo celestial. E o rosto e a forma de Jesus resplandeciam com a luminosidade de uma luz celeste. Aqueles 3 falavam uma língua estranha, mas de algumas coisas ditas, Pedro erroneamente conjecturou que os seres com Jesus eram Moisés e Elias. Na realidade, eram Gabriel e o pai Melquisedeque. Os controladores físicos haviam providenciado para que os apóstolos testemunhassem essa cena, pedido de Jesus. Os 3 apóstolos ficaram tão terrivelmente amedrontados que levaram algum tempo para refazer-se, mas Pedro, que havia sido o primeiro a recuperar-se, disse, à medida que a visão deslumbrante desaparecia diante deles e passavam a ver Jesus de pé, sozinho: Mestre, Jesus, é bom estar aqui. Regozijamo-nos de ver essa glória. É-nos repugnante voltar ao mundo inglório. Se quiseres, nós moraremos aqui e erigiremos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. E Pedro disse isso por causa da sua confusão, e porque nada mais veio à sua mente naquele momento. Enquanto Pedro ainda falava, uma nuvem prateada aproximou-se deles e envolveu os 4 homens. Os apóstolos agora ficaram extremamente amedrontados e, caindo com os rostos no chão, em adoração, ouviram uma voz, a mesma que havia falado na ocasião do batismo de Jesus, dizendo: Este é o meu mestre, este é o meu filho amado, dai ouvidos a ele. E quando a nuvem desapareceu, de novo Jesus estava a sós com os 3. E então se abaixou para tocar neles, dizendo: Levantai-vos e não tenhais medo. Vereis coisas ainda maiores do que esta. Mas os apóstolos estavam mesmo com muito medo, e eram 3 homens pensativos em silêncio quando se preparavam para descer a montanha pouco antes da meia-noite. Obrigado, Milton. Eu deixei correr a leitura desse trecho todo, porque é interessante a gente ver o desenrolar inteiro da história ali, do que aconteceu, né? Senão a gente fica fracionando e não pega a pintura geral ali do negócio. Então, não sei se alguém quer comentar. Fique à vontade, diga lá, Egli. Eu fico impressionada com
descrição desse momento é fantástica, assim, me emociono muito e fico imaginando como seria a experiência para os apóstolos, né? Eu me colocando no lugar deles é amedrontadora realmente, porque, nossa, é uma presença assim luminosa e é marcante assim. Acho que não sei, eu não tenho palavras para descrever, mas sempre me impacta essa cena assim, né? Então é apenas um comentário de impressão assim. E me emociona bastante ver essa imagem que poderia ser, né? Puxa, eu queria poder ter uma experiência assim. Fico com inveja dos apóstolos em algum É, momento. mas eles estavam amedrontados, né? Então, apesar do momento, da glória, toda aquela coisa ali, a verdade é que eles estavam apavorados, né? O que está acontecendo aqui? É, muito bem. Algum outro comentário? Diga, Yara. O microfone está fechadinho, Yara. Ainda fechado. Agora sim. Boa noite, Henrique. Boa noite, Boa pessoal. noite. Sueli estava mandando um beijo. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Eu estou ouvindo aqui o texto e o que me chama a atenção é o tempo para assimilar. Como diz o Henrique, né? A gente não pega a pintura geral. E trazendo isso para a vida, né? Para a minha vida, eu acho que a gente pode pensar na vida da gente. Conhecer o reino do Pai é algo de muita vastidão, né? Não é uma coisa assim de pegar ali e dizer, então tá, eu topo. Tinham pessoas que estavam prontas, né, a seguir Jesus. Muitas pessoas seguiram. Agora, a personalidade dos apóstolos era bem diferente uma da outra, e isso dizia que eles estavam em tempos diferentes do desenvolvimento deles também, né? E, ao mesmo tempo, estar perto de uma pessoa como Jesus tinha um impacto muito grande sobre eles. Porém, Jesus atribuía a eles o fato de poder levar a palavra para as pessoas. E eles estavam assimilando, né? Então, eu compreendo essa colocação de cada um, não justificando. Eu compreendo e penso que a gente também vai vendo, mesmo que a gente leia o texto inteiro, a gente vai ouvindo por partes, partes que a gente consegue estar pronta para ouvir. Às vezes a gente ouve um texto, mas ouve uma frase, e essa frase faz um sentido maior, né? Talvez diga de que a gente está aprendendo. Então, para mim fica assim, a importância da gente ir aprendendo e sentir que está aprendendo um pouco mais e que essa experiência viva de aprender, ela é necessária na nossa assimilação para a gente poder transmitir algo que a gente tem para transmitir. E se não é para uma transmissão maior, como os apóstolos tinham ali, né, um papel, pelo menos a nossa forma de viver, a nossa expressividade, para que ela possa realmente nos levar a um movimento de evolução. Então, eu me lembro que no filme de Noé tinha, eu não me lembro o nome de quem, eu acho que era Noé mesmo, conversando com Matusalém, e ele contava para Matusalém: tem um sonho que eu tenho repetidas vezes. Eu não sei por que que eu estou sonhando a mesma coisa sempre. Às vezes tem a impressão que sonhei um pouquinho mais, mas é sempre aquela revivência
e Matsuami falou, isso é porque você ainda não tem a totalidade, né? Então, a gente leva um tempo para assimilar, para chegar a uma visão mais expandida, uma compreensão da totalidade. Eu acho isso real e eu gosto de pensar que é possível, a partir da realidade do que a gente consegue, a gente também progredir. Muito bom, Yara. Muito obrigado. Oi, Angele. Você já terminou, Yara? Já. Ah, tá. Oi, Angele. O que eu queria dizer para a Egli, principalmente, eu estive em Israel. Eu acho que está travando. Acho que ela congelou. Congelou. Angele congelou, não está indo. Bom, vamos ver, se ela voltar, ela volta a falar. Alguém mais quer fazer algum comentário enquanto... agora você voltou. Nós não estávamos te ouvindo, Angele. Você tinha congelado. Então, eu vou falar de novo. Isso. Quando eu estive em Israel, estava no meu programa, no meu tour, conhecer, na época se falava Monte Tabor, né, que é o Monte Hermon. E essa é uma passagem que, para mim, também é uma das mais significativas. E eu me imaginava no Monte Hermon, visualizando aquela cena, né, estando naquela vibração daquela época, e o guia não nos levou, desviou o tour e nos levou para um monte, eu acho que era chamado Golan, se não me engano, e onde era um monte que foi tomado por Israel, porque era um ponto estratégico onde eles punham os canhões, né? E era divisa com Damasco, onde eu nasci. Então eu fiquei muito, muito, muito revoltada. E eu falei, ainda vou voltar para Israel só para ir no Monte Hermon. Eu saí frustrada. Isso aconteceu comigo também na Europa, quando estava no meu tour ir para Assis, e o guia também disse que não ia dar tempo e acabou indo direto para Roma. Aí eu fiquei muito revoltada. Aí larguei o tour numa tarde livre e fui sozinha para Assis. Mas eu saí muito frustrada, porque essa passagem para mim é muito significativa. E eu não me conformo de não ter tido a felicidade de poder estar no Monte Hermon e sentir, né, pelo menos presenciar imaginariamente aquele momento maravilhoso, né? E é isso. Mas se Deus quiser, você vai programar uma viagem para Israel com o nosso grupo e nós vamos fazer todas essas visitas mais importantes e ainda explicando cada passo, né? Vamos ver se a gente combina. Que Deus te ouça. Que nos ouça. Oi, Egli. Então, é só para complementar aí que é um dos meus sonhos é conhecer esse lugar. Então, acho que vamos programar em algum momento um tour aí durante o ano para visitar e fazer uma experiência. De repente a gente, né, tem aí uma experiência especial aí também de energia e tudo mais. Então, assim, porque o Urântia, os reveladores nos traz muita atordoamento como apóstolo. Eu me sinto um apóstolo aí quando eu leio o livro, muitas vezes eu fico atordoada tanto quanto os apóstolos, né? Então, acho que não tem muita diferença. Então, talvez a gente tenha uma experiência muito especial nesse Monte Hermon. Me atrai muito porque as experiências de Jesus com esse monte é muito especial, né? Aconteceram muitas coisas importantes. Então,
Vamos programar mesmo uma possibilidade, quem sabe. Você já Então, imaginou eu chegar lá e não poder subir no monte? Você já imaginou? É então, muito triste. eu não sei como seria isso hoje, mas há uns 2 anos atrás, foi feita uma celebração do aniversário de Jesus, coordenada pela associação, a fundação e a fellowship. E naquela oportunidade, o Gabriel e a Sandra, não sei se vocês conhecem, o Gabriel mora em Israel, a Sandra é uma peruana que se casou com ele, mora com ele lá em Israel. E eles são aí devotos das revelações, inclusive o Gabriel foi quem fez a tradução do livro de Urântia para o judeu, para o judaico, o hebreu, melhor dizendo. Não existe judaico, né? O hebreu. E, nesse aniversário, eu não me lembro onde era, mas eu sei que Gabriel e Sandra fizeram a abertura da celebração do aniversário de Jesus num desses pontos onde Jesus costumava estar. Não tenho certeza se foi o Monte Hermon, mas foi um desses pontos. Mas estou comentando isso porque, de repente, vale a pena a gente sugerir para os organizadores da celebração mundial do aniversário de Jesus: ô, pessoal, vamos fazer esse negócio aqui lá no Monte Hermon, né? Vai lá, um grupo de vocês, e vamos transmitir ao vivo para todo mundo ver como é que é, né? Quem sabe dá certo. Eu vou levar a ideia, né, para os caras, vamos ver o que acontece. Agora está uma época difícil, né? Agora está difícil com Uma guerra. essa infelicidade toda que a gente está vivenciando lá com os israelenses e os palestinos, que é uma calamidade, mas, enfim, quem sabe em breve a gente supera essa dificuldade e volta a ter paz ali. Apesar de que a gente não sabe quanto que as coisas ainda podem piorar, que os próprios reveladores nos falam que nós não vimos nada, o pior ainda está por vir. Então, eu fico assim rezando para a gente ver se ganha um pouco de luz e supera essas dificuldades. Muito bem. Algum outro comentário sobre essa passagem de Jesus lá no templo? Não sei se alguém quer. Eu, eu. Sim, diga. Não, eu fico assim, sempre quando isso está na Bíblia também, né? Que quando os apóstolos viram Jesus e o que a gente pensava que era Elias e tal, mas que é Gabriel e Melquisedeque, quando eles viram essa cena, eles se sentiram assim, muito felizes, né? Porque eles sentiram, imagine, aquele amor entre eles. Eles sentiram o paraíso ali, o próprio paraíso entre aquele clima, né, de paraíso entre essas três personalidades que estavam falando sobre coisas do universo. E então eles quiseram ficar ali. Eles quiseram, não quiseram, mas é porque era muito agradável estar ali, né? E com aquelas três personalidades celestes. E, e eles tiveram a oportunidade de presenciar, mas presenciar eles na glória, né? Eles estavam, tanto que Jesus apareceu radiante e os outros dois seres apareceram com as suas vestes celestiais, né? Parece que é assim que narra. Então é todo
uma espécie de cerimônia ali, eles estavam em glória mesmo. Jesus quis mostrar o quanto era lindo esse clima de céu, de paraíso, da outra vida, né? Jesus quis mostrar para os apóstolos. E lógico que eles, até a gente, né? Por mais medo que a gente tivesse, a gente presenciasse alguma coisa. E isso me lembrou muito as pessoas que veem, né? Que têm essas visões que a gente sabe, tanto de Jesus como de Maria ou de algum outro santo. E principalmente tem uma que vê, ela vê Maria, né? E ela diz que quando ela vê, ela é como se ela fosse transportada para essa sensação de paraíso, para essa sensação maravilhosa. E quando acaba essa visão, essa mensagem que Maria dá para ela, né? Isso eu sei que não está nada no livro de Urântia, mas só para ter assim, ela diz que é como se ela sentisse todo o peso da humanidade, né? Aquilo para ela é uma tristeza, ela ter que sair daquele momento, né? Mas a Isso. gente também sente momentos assim, eu vejo, quando você está em oração, quando você está num ambiente bacana, num encontro com os irmãos, você sente um momento maravilhoso, onde todos ali sentem a presença, sentem mais a presença de Jesus, porque nós sabemos que Jesus está conosco através do Espírito da Verdade, como o Henrique falou ali no início, né? Então, Jesus está conosco. E quando nós nos congregamos nessa fraternidade, e tendo a presença de Jesus em nosso meio, acontece isso, uma coisa semelhante também, né? É isso. Obrigado, Lilian. Eu queria Oi, fazer uma Sussu. colocação. Tem gente na frente, depois eu falo. Oi, Meu, Su. rapidinho, essa é uma constatação, na verdade. Quando eu estava lendo, eu me lembrei, né? Quando a gente vê imagens de Gabriel, ele sempre está no formato de um anjo, né? Todas as imagens que a gente... Bom, pelo menos no meu imaginário também ele teria um formato de anjo, sei lá. Mas os apóstolos, eles identificaram, ao invés de Gabriel e Melquisedeque, eles identificaram Elias e Moisés, dois seres humanos. Então, por analogia, né, estou pensando, Gabriel tem o formato de um ser humano, na verdade, né? Ou apareceu ali com formato de ser humano, sem asa, sem nada de diferente disso, né? É Achei mesmo, Sueli? interessante. Eu queria fazer uma colocação também, que Faça. quando os discípulos falam, vamos então ficar aqui, fazer uma tenda, né? Já que é tão bom. Aí Jesus fala, não, a nossa missão não é viver no bem bom, não. Nós vamos ter que descer da montanha e continuar a nossa missão lá embaixo, né? Então, nós temos a felicidade de, no momento de meditação, estarmos num local mais elevado, né? Porque quando se fala de montanha, muitas vezes também é, é, é meio simbólico, né? A gente estar num estado de elevação, né? Um estado mais alto, de montanha. Então, a gente não pode esquecer que a nossa missão é aqui embaixo da montanha mesmo, né? A gente vê muito isso em você, né? Na Sueli, todos que batalham aí para divulgar o livro de Urântia. Então, estão todos aqui embaixo da montanha lutando, né? Então é isso. Muito obrigado, Angélica. Olha, eu acho que assim, esses ensinamentos todos de Jesus
sempre provocam muitas reflexões, é lógico. Mas muitas vezes nós deixamos passar as mais simples, né? Porque a gente tem dificuldade por conta daquilo que eu já estava falando, dos nossos dogmas, crenças, esse negócio todo. E Jesus fez uma pregação para nós, uma pregação pública para os apóstolos e para nós, muito simples, muito simples. Nós é que complicamos. A pregação dele é: existe o reino do céu. Deus é nosso Pai e nós somos todos irmãos. Essa é a pregação de Jesus. Ele nunca falou: esse governo é bom, divorciar não pode, aborto não sei o quê, transexual. Ele nunca se meteu nessas coisas. Ele nunca falou como é que nós tínhamos que viver as nossas vidas, exceto com relação à nossa espiritualidade, de dizer: olha, tudo o que você tem que fazer é sentir a Deus dentro de você, sentir Deus no teu coração, na tua mente, e sentir Ele como um pai. E por aí entender que todos os homens são irmãos. E aí, na verdade, esse ensinamento simples, apesar de ser difícil de ser alcançado por todas as condições que nós temos que vivenciar e as nossas dificuldades materiais, mas esse pensamento simples, se a gente pensar assim, o dia que a humanidade perceber Deus como Pai e os homens como os irmãos, não vai ter mais guerra, não vai ter mais governo, não vai ter mais nada dessas bobagens que a gente fica discutindo e criando o caso o tempo todo e se agarrando, porque esse sentimento, esse relacionamento de amor é o que vai unificar toda a humanidade e vai nos ajudar a resolver todos os problemas da humanidade. Então, é por isso que eu acho que está certo o que Jesus falou: olha, o meu evangelho vai governar este mundo. Se não for agora, vai ser numa época futura. E ele não vai mudar, ele vai continuar sendo o que é. Porque é muito simples, a revelação de Jesus é que nós temos um Pai, que nós somos irmãos. Essa é a revelação dele, né? A gente fica procurando formas de complicar as coisas e dando volta em torno desse assunto e tentando evitar abraçar ele da maneira como ele é, né? Mas quando a gente percebe essa realidade desse evangelho dentro de nós, a nossa vida se transforma. E se todos nós nos transformarmos dessa forma, o mundo será transformado e será um outro mundo, não será mais o que é hoje, né?